Responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Através do AltV, o programa Estopim TV. O canal que tem a atitude e a identificação de aproximar vocês corintianos a nós da Estopim da Fiel. Meu nome é Thalita e conto com a presença do presidente Bambu, conto com a presença também do Rui e do JPEG. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Sejam bem-vindos aí, Band de Louco. No programa de hoje teremos uma novidade. A Estopim da Fiel levará um participante para o Japão. Como vocês querem saber disso? Mande pergunta para nós através do altv.com.br, mas também através do nosso Twitter oficial, que é o @estopimdafiel, e também através do nosso e-mail, que é tv@estopimdafiel.com.br. No programa de hoje iremos contar um pouco da jogada que ocorreu no domingo, entre outros assuntos. Passarei agora a palavra para o presidente Bambu, que irá contar um pouco também do jogo que ocorreu e também dessa grande novidade que irá levar um participante para o Japão. Boa noite, presidente. Boa noite, tudo bem aí? Bem, sobre o Japão, a gente falar no último bloco do programa, tá? Vai ser um concurso para fazer, mas no finalzinho para explicar tudo certinho para vocês aí, os mínimos detalhes. Sobre o jogo de ontem, o Coringão lá mostrou mais uma vez o empenho, né? E o foco da equipe, que é realmente sair daquela zona, como o Tite falou, né? Zona de descanso, né? Para buscar os 45 pontos. Mas a gente reparou que o time tá focado, continua focado. O time do Corinthians, quando quer jogar bola, realmente quer jogar bola, é um time quase que imbatível. Então, onde ficou provado isso mais uma vez, 3-0, pode avançar um pouco mais. Já fala muito sobre esse jogo ainda depois. Se eu queria realçar aí, falar um pouco sobre a fiel torcida, porque realmente a palavra fiel não é à toa, não. Tá lutando para quem busca todo o jogo, sendo o motivo maior é um só, Corinthians. Não tá buscando título, não tá buscando nada. E tá lá. Os jogadores estão vindo para ir torcer pelo Corinthians, para quem bocada cheia, onde o time estava legal, tá com o time bloquinho bem representativo, vários observes, várias quebradas aí, em especial o Santos fez um bom trabalho ontem. Baixada, Zona Oeste, Botucatu, Pouso Alegre, que também chegou, e entre outras que já falaram no programa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí, o JPEG, sobre o jogo de ontem, como é que foi. Vamos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bambu, Rui. É o seguinte, o Coringão tá bem. Primeiro tempo, acho que a gente deveria ter feito algo a mais, entendeu? Mas a gente deu para perceber que no segundo tempo a gente teve uma pegada mais forte. Então quando o Corinthians quer ter essa pegada, a gente dificilmente perde o jogo. Queria dar meu lado positivo muito pro Guerreiro, entendeu? Acho que apesar de ele não ter feito o gol, mas ele foi muito importante na partida. Foi um centroavante que segurou bem a bola para a chegada dos demais companheiros, né? O nosso Romarinho aí que desencantou, graças a Deus, começou a fazer gol, coisa que ele não estava fazendo. Meu lado negativo do jogo aí vai pro Wallace, que eu acho que a cada jogo ele tá demonstrando mais ainda que realmente tem que ficar na reserva, muito chutão, percebe que ele tá muito inseguro, entendeu? Mas no conjunto da obra o Corinthians foi bem, mais uma vez agradecer a fiel torcida aí, e eu quero te dizer também que a fiel torcida tá de parabéns. A gente tá levando o pessoal para os jogos aí como se tivesse ponta de tabela, mas mesmo assim a gente está chegando forte e acho que isso é um ponto positivo também. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Estopim. Valeu, família. Mais uma segunda-feira aí. E sobre o jogo de ontem, eu gostei também. Primeiro tempo, o Corinthians criou. Infelizmente não conseguimos colocar a bola nos fundos da rede. E o segundo tempo, no mínimo, o Tite deve ter dado uma dura. Como você falou, o Guerreiro acho que foi o destaque, na minha opinião, o melhor em campo. Foi o que mais criou jogada, correu para os dois lados. Quando ele não estava na área para finalizar, ele estava saindo da área para dar um passe, ou correndo pelas pontas para dar um cruzamento. Até no primeiro tempo o Romarinho quase fez um gol, com uma jogada dele também, que ele saiu da área para buscar a jogada, deu um passe em profundidade
na direita pro Romarinho. O Romarinho bateu cruzado. Então é isso. Eu acho que o ponto positivo mesmo foi o Guerreiro. Como a gente já falou nos outros programas, é um cara que pode dar o Mundial pra gente no final do ano. Infelizmente, existem essas convocações e ele vai ficar mais 3 jogos fora, porque ele é ídolo na seleção do Peru. Hoje a seleção do Peru se resume em Paulo Guerreiro. Exatamente. E infelizmente ele não está tendo o tempo necessário aí para se adaptar, porque ele joga 2 jogos e é convocado. Joga 3, 4 jogos e é convocado. Então acho que vamos pedir um pouco de paciência aí pro pessoal, que esse cara pode dar mundial pra gente. Acho que foi importante o Alessandro também jogou uma bolinha legal ontem, cara. Pô, faz tempo que eu não vi o Alessandro bater uma bola como bateu ontem, avançando bastante, né? A tabelinha com o Danilo, pro primeiro gol a triangulação entre Danilo, Paulinho fez gol, né? A triangulação entre Alessandro, Danilo e Paulinho, sabe, coisa rápida, coisa de entrosamento, né? Isso é que a equipe tá bem entrosada, tá bem focada. E concordo com vocês falaram quando a questão do Guerreiro. Eu acho que também vai ser um cara muito importante pro grupo, né? E você tá vendo que ele não é questão de ser fominha. Foi inclusive ao contrário, né? O Romarinho pegou uma bola lá no primeiro tempo sozinho, ele finalizado, não chegou o passe para ele. Eu sou um cara que critico de vez em quando o Romarinho. Ainda acho que ele não deve ser titular da equipe, né? Porque eu acho que não sei se aconteceu com o Martins ontem, não pôde jogar. Mas ontem ele me calou minha boca, vamos falar assim, né? Meteu 2 gols, finalizou 2 vezes bem pro gol. Outra vez também teve oportunidade no primeiro tempo, faltou detalhes para sair o gol. Eu acho que o importante está sendo isso pro Corinthians, né? A coletividade, o conjunto, o elenco em si. E fala do Tite, uma vez falar. Não tem como, ele armou o time direitinho. Como o Rui falou, no primeiro tempo a gente deve ter pegado os caras e lavou os caras lá no intervalo. Quando os caras subiram no segundo tempo, finalizaram. Acho que isso é importante. Você falou do Alessandro, Bambu. O Alessandro ele participou dos 3 gols da partida, o Alessandro participou de 2. Aquela triangulação, que você disse, a triangulação do Danilo, que acabou sobrando o Paulinho bateu cruzado. E no último gol, numa falta, o Edenilson bateu as pressas aí, ele veio correndo, passando do lado do Edenilson, pedindo bola, cruzou para a área, infelizmente a bola do Guerreiro de novo não entrou. Tanto é que a gente estava até conversando hoje entre a gente e ele tá com vontade, porque se vocês virem as imagens do terceiro gol, a gente vai passar daqui a pouco. Ele chutou, o Magrão defendeu, o Romarinho veio e empurrou pra dentro, e ele nem foi comemorar, ele foi se lamentar da chance perdida. Pela bola dele não tem entrado. Não tem entrado. Então você vê que o cara tem vontade, entendeu? Ele ficou anos, quase 10 anos na Europa, jogando lá, entendeu? Então o cara veio aqui pra um país sul-americano e não veio a passeio, não. Ele veio pra jogar bola, e vou voltar a falar. Esse cara tem tudo pra dar um mundial pra gente. O Bambu falou, e é verdade, o Alessandro ontem jogou o fino da bola. A gente bate, mas também quando ele joga bem, a gente tem que elogiar. Eu acho que o Paulinho é indiscutível, mais Fora uma vez. Até quando ele não joga o que ele sabe jogar, ele acaba surpreendendo ou dá um passe, ou participa de uma jogada, ou faz o gol como ele fez ontem. Eu acho que o primeiro gol foi super importante na partida porque abriu portas. O jogo estava difícil, como a gente falou antes, no primeiro tempo a gente criou oportunidades e acabamos não concluindo em gol. Aí veio o segundo tempo e eu acho que o gol do Paulinho aliviou, saiu um peso das costas porque a bola não estava entrando. A gente sabia que se saísse o primeiro ia sair mais. A realidade é essa, o Corinthians estava jogando para golear, entendeu? Ficou em cima do Sport o tempo todo, o Sport está num momento aí do campeonato, um momento péssimo, psicológico então não ajuda, e nós fizemos valer o fator casa, né? Isso, a camisa também, né? O Coringão mais uma vez mostrou o tamanho da camisa que ele é, do clube que ele é. A gente viu na semana aí muita gente comentando, o Coringão devia entregar o jogo para poder ajudar os porcos, mas não, a gente demonstrou realmente quem é o Corinthians. Jamais a gente vai fazer isso, jamais a Fiel vai pedir uma coisa dessa, como a gente já viu certos adversários fazendo, pedindo para o time entregar, simplesmente para afundar mais o Coringão. Mas aqui no Corinthians é diferente. Foi boa essa vitória do Corinthians. E ressaltar também o Romarinho, que
com esses 2 gols deles na partida, a gente vê que o Romarinho, ele tá tendo um fortalecimento muscular bom, coisa que ele não tinha quando ele chegou no Corinthians, né? Essas bolas que sobraram para ele ontem, que o pessoal distribuiu em diagonal para ele já recebeu diversas vezes em outros jogos. Eu posso lembrar até um que para você foi contra o Santos, a gente teve diversas chances com o Romarinho para poder acabar com o Santos e não acabou, justamente por essa falta de força muscular dele. Então a gente vê que isso está melhorando nele, isso só tem que acrescentar, e eu acho que o Romarinho também vai ser uma grande figura aí no Coringão aí. Eu acho que se matou a pau. Foi. É isso mesmo. O Romarinho, acho que não é à toa que o Tite está colocando ele em todos os jogos. Eu acho que o Corinthians, ele veio de um time fraco, um time que talvez não chegue nem perto da estrutura que o Corinthians tem. Então ele está sendo trabalhado. É a mesma coisa do jogador brasileiro que sai daqui novo e chega na Europa. A primeira coisa que eles fazem na Europa é o fortalecimento muscular. Eles trabalham primeiro o físico do jogador, depois eles botam no campo para trabalhar o técnico. Teve o Dentinho que teve essa... O Dentinho teve uma adaptação. É só você ver as imagens do Dentinho em 2008 foi e depois fisicamente, quando ele saiu no 2010. Então, o que acontece? Então, o Romarinho está sendo trabalhado. E concordo com você, ele tá... Não acho ainda, não me convenceu. Acho ainda que o Martinez é mais jogador que o Romarinho, que o Sheik nem precisa falar, e o Guerreiro também não. Então, na minha opinião, eu acho que o Corinthians, na frente do Romarinho, tem outros atacantes aí como primeira opção, como o Martinez, o Sheik e o Guerreiro. Um futuro time aí que o Tite possa montar pro Mundial. O problema agora é o seguinte, será que o Tite já tem uma formação agora? Um Guerreiro voltando a jogar bem, que depois o que vai fazer? O Jorge Henrique vai entrar no time. E sem contar o Jorge Henrique, que eu sempre, depois de 2010 em diante, assim, eu sempre meti o pau no Jorge Henrique, porque ele não estava jogando bem. Ele não era aquele Jorge Henrique de 2009, mas nessa Libertadores ele voltou a jogar bem, então eu já olhei pro Jorge Henrique como uma peça fundamental, tipo, não podia estar fora do time, entendeu? E ele tá fora do time aí alguns jogos, mas quando voltar ele vai ter essa formação, Sheik, o Jorge Henrique, o Martinez, entendeu? O Guerreiro, então eu acho que o Tite vai ter que se virar nos 30 aí pra mas eu acho que é o seguinte, a gente conhece muito bem o Tite, né? Hoje, se o Mundial fosse amanhã, o Romarinho teria grandes chances de estudar pela fase que vive, né? Já viu lá o Sheik ficar no banco, o Alessandro ficar no banco, você tá me entendendo? Pela fase que o Tite, ele é o técnico. Eu acho que o Tite acho que ele lida com o Corinthians como se fosse a seleção brasileira. É o melhor do momento que tá ali, ele pega e põe no time. Aqui você falou, Jorge Henrique, tem Sheik, tem o Martinez. Pô, gente, o elenco tá fenomenal. Certo? A estrutura que o clube, que a diretoria impôs no futebol é fora de série. Vai sair um, vai entrar outro, a gente não vai sentir a falta, não é como na década de 90 lá, saía a meta e tava Telson. Quer dizer, hoje não, a gente tá vendo aí que realmente o elenco está muito forte e o Tite conseguiu colocar nos jogadores, na cabeça dos jogadores, que é o mais importante, de que vai entrar quem está o melhor. Vai entrar quem é o melhor. No melhor momento da pessoa. Então acho que é isso. Só queria falar com o pessoal, antes de passar as imagens do jogo, pra gente continuar do debate, tá legal? Vou sortear aqui hoje, ó, bonezinho, 33 anos, tá? Mandei pergunta para o Twitter nosso aí, estopim, arroba estopim da Fiel, né? Ou para o nosso e-mail tv@estopindafiel.com.br. Vamos perguntar dúvidas, questões, vamos participar do programa você também aí. Vamos lá, vamos ver os VT? Vamos ver o vídeo aí. Vamos ver o vídeo do... Solta o play. Douglas. Olha lá, a triangulação, acho que esse é o momento, né? Olha lá. Alessandro, bate na canela, sobra pro Paulinho. Certinho. Bate na canela é ótimo. Mas olha e o Paulinho vai pra Fiel, né, meu? Mais uma vez. Porra, E ele foi pro mesmo lugar do jogo, daquele jogo contra o Vasco. Ele foi no Não, acho que o Vasco foi do outro lado, papai. Não, foi desse lado mesmo, mesmo. foi aí mesmo. Foi desse lado mesmo. Não me recordo, mas foi. Você vê que o Paulinho gosta da Fiel, ele gosta. Vou falar um negócio pra vocês. O Romarinho tem um caso curioso do segundo gol. Pessoal, atenta ao Romarinho, vocês vão passar no lance aí. Tem um cara que é o tobogã, velho. O Romarinho foi pro tobogã, só uma adenda aqui, né? Acho que a pessoa queria subir na casa, o cara foi. O Romarinho volta, repara na imagem, vai cair um cara do tobogã lá. Mas ó, O Paulinho sempre vindo de trás, né?
De primeira, hein? De primeira. De primeira no canto certinho. Eu acho que aí abriu as portas e o jogo mudou. Esse aí foi o maior reforço do Corinthians na temporada, a permanência do Paulinho. Com certeza. A luta que a diretoria fez lá, Isso, exatamente. Acho que valeu o esforço, Eu o acho aumento. que, infelizmente, depois do Mundial vai ser difícil segurar ele, viu? Eu também não consigo ver ele jogando uma próxima Libertadores com a gente, não. Mas o legal que tem essa roubada hipótese de bola do Ralf. Os caras também... o Ralf também sempre mordendo, né? Tá aí o que você falou. Esse chute cruzado do Romário. Exatamente isso aí. Teve jogos aí que ele chutava, o goleiro pegava, vinha mascado e... Você vai passar o lance do cara caindo no tobogã lá. Presta atenção, gente. Quando tiver... A imagem de... Não sei se essa imagem vai pegar ou não. Mas eu tenho uma imagem que pega de frente e o cara desaba lá do tobogã, o Coringão lá. Acho que não vai passar, não sei se vai pensar nesse lance, não. Mas bela roubada do Ralf. Antecipação. Tomou uma na sequência do lance. Uma ferrenha ali, viu? Mas o Corinthians tem essa formação, mesmo o adversário querendo sair, o Corinthians fica armado de um jeito que se roubar a bola, o adversário não tem tempo de voltar para se recuperar. Mas percebeu que ultimamente a gente tá fazendo gols atrás de gols com roubada de bola, com essa roubada de bola na saída do jogo do adversário? Caiu. Não sei se deu pra ver aí, o cara caiu no tobogã. O Corinthians é louco mesmo, né? Então, voltando ao assunto, diversos jogos já de um tempo pra cá, o Coringão tá fazendo gol com essa roubada de bola. Geralmente é o Douglas ou o Ralf que se antecipa na marcação, entendeu? E tá fazendo essa roubada. Não sei se vocês se lembram daquele jogo, ou vocês aí de casa, do jogo contra o Flamengo, que a gente acabou ganhando de 3-0, mas a maioria dos gols que a gente fez naquele jogo no Engenhão foi com uma roubada de bola na saída do adversário. Então acho que o Tite, que não falei, naquele puxão de orelha, né? Aquele puxão de orelha e logo no começo já chegou mordendo e tudo, mas eu tô gostando principalmente da pegada do time, da atitude do time, mais que o futebol em campo. Eu tô gostando dessa vontade, dessa pegada, dessa atitude que o Corinthians está tendo dentro de campo, jogando um campeonato que hoje praticamente não vale de nada. Vale sim a honra e o respeito que eles têm com nós, fiel torcida. Mas o campeonato em si não vale de nada e o Corinthians está jogando com vontade, com atitude. Eu acho que o Corinthians não quer cometer aquele erro que o time da Baixada lá cometeu ano passado, que foi poupar durante 75% do campeonato, poupar os jogadores e chegar no Mundial passar aquela vergonha. Se a gente pensar bem, é uma preparação para no final do ano, entendeu? Porque querendo ou não, a gente vai ficar mais ou menos uns 7, 10 dias lá treinando, não vai ter aquele negócio jogo, entendeu? São 10 dias, né? O Coringão acho que viaja no dia que... Dia 4. Dia 4, no dia que o campeonato acaba, de noite o time viaja e volta no dia 17, né? Um dia após a final, se Deus quiser, nós vamos estar lá. É um jogo no dia 12 e o outro jogo no dia 16. Mas então, tirando o futebol, acho que melhor que o futebol, acho que é essa vontade. E tá mostrando entrosamento, tá? O Jorge Henrique tem o privilégio de se ficar fora e melhorar da lesão. O Sheik, o Corinthians até revogou, a gente até falou no outro programa, o Corinthians revogou o efeito suspensivo. Então a gente tá com privilégio porque tá entrando jogadores e não tá fazendo falta, entendeu? Esses que ficam de fora. Então entra Martins, o Martins vai pra seleção, joga o Romarinho, o Paulo vai pra seleção, joga aquele Adilson, que eu também não acho um mau jogador. Ele entra bem. Ele entra bem. Melhor que entrar bem, ele entra com vontade. Que é isso que a gente tá falando agora. Talvez, às vezes, a gente, que nem a gente falou no outro programa também, às vezes a gente nem espera que o Corinthians jogue com um bom futebol, dando 2 tapas na bola, chegando na cara do gol, driblando o goleiro. A gente quer vontade. Entendeu? Esse Adilson, tecnicamente, ele é ruim. Mas ele é um cara que toda vez que ele entra botando fogo no jogo e ele corre pros dois lados e tá na área pra cabecear. Então o Corinthians não tá sentindo falta. O Danilo tem o privilégio de ficar de fora e entrar o Edenilson ali como terceiro homem do meio campo, comprando o meio campo. Então acho que hoje o Edenilson ele joga tanto no meio, como terceiro homem, quanto segundo volante no lugar do Paulinho e como o ala pela direita. Então o Edenilson acabou virando aí o Coringa do Corinthians. Tem que ressaltar também que hoje o Coringão deve estar com 39 pontos, né? Ou seja, a gente está 6.
para poder ter a permanência ali, não correr risco nenhum. Então, é 6 pontos, vai ser coisa fácil de ser conquistado. Eu acredito que vai conquistar até mais, entendeu? Mas eu acredito que o Coringão, tirando esse peso das costas aí, somente mais 6 pontos, acho que as coisas vai fluir até melhor do que já tá vindo hoje e vai dar mais segurança mais ainda pro elenco, né? Pergunta aqui no nosso Twitter, o @AdolsoPouneto tá perguntando: vocês acharam que o Tite deveria estar colocando o Anderson Polga no lugar do Wallace enquanto o Chicão se machucado? Eu acho que o Wallace ele foi julgado, né? Na sexta-feira e antes do jogo, e não pegou mais nenhum jogo por causa daquele pisão que deu lá nos porcos lá. A decisão do Tite era essa, de colocar o Anderson Polga para testar. Mas acho que ele preferiu um entrosamento nessa questão, até talvez ele pensou que o pôr nos Polga o time talvez poderia perder para o Sport, aí gerar todo aquele tumulto que ele quis falar, que queria prejudicar os porcos. Então acho que ele preferiu a questão do entrosamento da equipe, em vez de testar um jogo como esse. Eu acho que agora no próximo jogo que nós vamos ter contra o Náutico, ele vai dar conta do Paulo para testar o Paulo assim. Eu creio né? Eu acho que. Eu até achei que era o Tite que tava falando aqui, né? Porque eu acho que certeza que o Tite pensou isso. O jogo era um jogo insignificante para nós, Corinthians. Entre aspas, pensando no campeonato. Mas era um jogo de pressão, porque envolvia um time que briga pro rebaixamento junto com os porcos. Então era um jogo que tava todo mundo de olho. Então eu acho que o Bambu resumiu perfeitamente. Eu acho que o Tite, como ele é um cara correto e ele vai sempre pela lógica, eu acho que ele preferiu ficar com o Wallace justamente porque ele não quis mexer na equipe, entendeu? E já tem um entrosamento. O Wallace hoje ele pode jogar tanto com o Chicão quanto com o Paulo André, que o futebol dele não cai. Uma que também não tem muito que cair o futebol dele, né? Que já é um jogador mediano. Mas tanto o Paulo André quanto o Chicão, se ele jogar do lado, ele tá bem entrosado com os dois. Pergunta aqui no nosso Twitter, que é @estopindafiel, o Maicon EDF está perguntando se o Coringão tem reservas suficientes para o Mundial. Lógico. Opa! O elenco, como eu falei, tá focado, né? Aí, hoje, até alguma pessoa me perguntou na sede, por exemplo, o Alex rompeu com o Fenerbahçe lá. E aí, vamos ver, você acha que o Alex vem? Eu acho que não vem, né? E o time está bem postado, o elenco está preparado para o Mundial. Esperando que ninguém se machuque até lá, né? Eu acho que o departamento físico do Corinthians lá, a comissão técnica, esteja se programando quanto a isso, quanto a contusão, quanto lances e etc. Então, nessa questão, acho que não vai ter problema, não. O elenco está bem reforçado e vamos que vamos. Mais alguma pergunta, Thalita? Agora uma pergunta um pouco voltada à camisa do Corinthians. O que vocês acharam da nova camisa? Da cor dela? A gente está aqui, né? Listradinho, preto e branco. A gente sempre bateu. Mas dos males o menor, né? Que o cinza sempre estava no Corinthians. É a junção do preto e do branco. Tem essa desculpinha que o marketing costuma utilizar. É a camisa número 3, que é para vender mais, né? Que os caras sempre exploram o torcedor nesse sentido aí, explorar literalmente, que quase 200 pau, 150 pau na camiseta é brincadeira, né? Então a gente, particularmente, eu não gosto, mas a gente aceita porque não fugiu das tradições do Corinthians, como aquele roxo mal do Rosenberg lá, que ele colocou. O Rosenberg é curioso, Pato, né? Lembrei de a gente participou, só uma adenda que a gente participou do programa do nosso amigo Beto Saad lá, o Encontro de Craque na terça-feira passada, e a gente encontrou o Rosenberg, era um convidado do programa, né? A gente foi lá assistir o programa. Pô, eu acho que ficou com medo da gente, não sei se a gente fez alguma coisa. Rosenberg, a gente não morde não, viu? Acabou o programa, ele foi embora rapidinho, não cumprimentou a gente. A gente critica só pra poder melhorar, não é pra... Quando contar a gente pode contar, pode bater um papo, pode dialogar, porque a gente não... outra pegada. Então, eu acho que é isso. Não pode desvirtuar completamente o preto e o branco. Então tem um roxo, não dá pra aceitar. Aquele Grená ainda tava na história, teve que engolir a seco. Mas o cinza ainda dá pra levar, né? Eu, particularmente, não gosto, mas respeito. A gente, chegando aqui no estúdio, eu até comentei com o Bambu que eu falei assim, o que você achou da camisa?
Eu particularmente gostei, mas você dizer que foi 150 pau a camisa do Coringão, você tá chutando baixo, tá 190, tá caro. Você tá chutando mais baixo ainda, porque tá 209. Então já aumentou aí, você entendeu? Tá sabendo legal, viu? Tá sabendo mas legal. tá na média, então acho que tá caro, mas a camisa é legal. O Corinthians ele teve um crescimento muito forte nessa questão de marketing, entendeu? Então é legal, em alguns jogos assim, a gente soltar essas camisas mesmo, antes dessa cinza do que aquela roxa ridícula que não condiz nada com a nossa tradição, que realmente é o preto e o branco. Ideia do gênio do marketing, né? Que eu, vou falar novamente, não gosto de dizer o nome dele, porque eu acho que ele não merece ibope. Mas até essa história que o Bambu falou, e no final tinham vários ídolos da história do futebol, o Márcio Bittencourt, nosso amigo também, tava lá e ficou horas e horas batendo um papo com a gente. Ronaldo Giovanelli, que acabou sendo o programa de estreia dele, né? Que agora ele vai ficar de vez no programa lá do Bet Saad. E o Rosenberg, talvez pela nossa presença, assim que o programa finalizou, ele simplesmente se evadiu do local e foi embora, não olhou nem para trás. Então, a gente não quer perder tempo também. Antes de a gente chamar o comercial e terminar o primeiro bloco, eu queria explicar minha ausência aí do programa de segunda-feira, né? A gente foi convidado para participar do jantar lá e do show do Zeca Pagodinho do Corinthians, de 102 anos, lá no Elis Regina, né? Foi o corpo do presidente, para representar a Estopim, então por isso a gente não pôde estar aqui no programa, mas os meninos aqui, o JPEG e o Rui, representaram um show da hora, viu? Muito bem, parabéns pro Corinthians, parabéns pro Cultural lá, um show, uma festa muito bem organizada, né? A gente já participou dessa festa desde 99 anos, assim que o André assumiu, né? Ele começou a convidar não só a Estopim, mas como todas as pessoas do Corinthians estavam lá, presentes, representadas, foi um show e o Zeca... fora de série, a gente pode de samba, brincadeira. Lembrou muito as caravanas, 77, fundo do busão, cervejinha, pagode do bom, e vamos que vamos. Não por coincidência, né? As torcidas organizadas do Corinthians participam desse evento realizado todo ano de aniversário, quando o Andrés assumiu. Então acho que o Andrés aí, ele realmente é um cara que um dia a gente espera que ele volte ao comando do Coringão. Não que o Mário Gomes esteja fazendo um outro trabalho. Não, ao contrário. Mas como o Estatuto do Corinthians realmente não permite a reeleição, então é uma boa chance aí para, né, uma dica, não sei como é que eu vou pesar, mas todo corintiano gostaria sim, ele teve uma proximidade muito grande, né? Aceitaria uma mudança agora para poder ter para permanecer essa... Uma mudança no estatuto? Né? Não, de forma alguma, gente. O estatuto é feito para ser respeitado. Ali são as leis do clube, como nós temos o nosso lá, e respeitamos também, né? A gente tem o nosso lá e respeitamos a princípio. Mas é isso aí, alguma pergunta? Vamos começar? O que vocês acham? E aí? Vamos embora pro comercial. Toma uma água. Olha o comercial aí. Aos 11 anos, Gustavo começou a chegar em casa com os olhos vermelhos e uma fome sem fim. Sua mãe logo desconfiou que ele estava dependente da adrenalina das competições. O diálogo em casa desde criança fez do Gustavo Borges uma pessoa segura para viver intensamente, sem drogas. Converse com seu filho, inclusive sobre drogas. Funcionou na família do Gustavo. Vai funcionar na sua. Todo medicamento pode causar efeitos indesejáveis. As tarjas preta e vermelha são advertências em relação aos riscos do uso e restrições para a venda. Os de tarja preta são aqueles de venda controlada. A prescrição médica fica retida na drogaria. Nos de tarja vermelha, a receita precisa ser apresentada. Antes de tomar qualquer medicamento, procure um médico ou a orientação de um farmacêutico.
Mãe, por que minha barriga ronca? Por que eu sou tão magro? Por que eu não tenho força nem pra brincar? Por que eu sou menor que os outros meninos da minha idade? Por que meu irmãozinho foi pro céu? Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas com a sua ajuda, elas podem ultrapassar a idade do porquê. Para saber mais, acesse todascrianças.org.br. Você precisa ir tão longe para provar as delícias da comida árabe. Vá até o Folha de Uva. O restaurante Folha de Uva oferece aos seus clientes e amigos um ambiente agradável e de fácil acesso. Atendimento de qualidade, além, é claro, da mais deliciosa e típica comida árabe. Não deixe de conhecer os segredos dessa cozinha fascinante. E você nem precisa ir tão longe. Folha de Uva, onde comer bem é um ritual. Rua Bela Sintra 1435, reservas 3062-2564. Voltamos. E para você que quer mandar uma pergunta para nós, mande através do nosso Twitter oficial, que é @estopindafel. Mande sua pergunta através do nosso e-mail, que é tv@estopindafiel.com.br. E para vocês que são curiosos em saber como um participante irá para o Japão, mande pergunta para nós também. E as 2 melhores perguntas irão concorrer aos 2 bonés também da Estopinda Fiel. E você também que está agora ansiosíssimo para saber como irá para o Japão, estarei passando agora a palavra para o presidente Bambu, que estará explicando um pouquinho para vocês. Bambu, explique para nós como que um participante irá para o Japão. Gente, a Estopinha ela vai, mais uma vez, dar uma inovada aí, valorizar o nosso associado, né, com a questão de fazer um sorteio de uma passagem, tá? É a passagem de ida e volta, óbvio, né, para o Japão, para ver o assistir o Mundial. E a gente vai falar aqui um pouquinho como vai funcionar esse trâmite. Vai ser um concurso, né? Vai ser um sorteio, não vai ser um concurso, vai ser um sorteio. Né? Quem pode participar desse sorteio? Sócios da Estopim abaixo do número 9.400. Então, quando o cara está assistindo aí agora, vou lá ficar sócio. Não, infelizmente, só quem já é da Estopim da Fiel. Caso você não faça parte, venha somar, porque a gente está sempre valorizando o associado. Então, o sócio abaixo de 9.400, que está com a mensalidade em dia, né, com o comprovante da mensalidade dele em dia, nós vamos organizar um evento que vai ser no dia 14, domingo, dia 14, né, 14/10, lá na nossa quadra. Vai ser a festa do 7/7. Todo mês tem uma festa. E esse mês, como é mês de outubro, e no dia, agora vai completar, né? Dia 13. Dia 13 de outubro, no jogo contra a Portuguesa, um dia depois, vou comemorar a festa do 7/7 lá na quadra, com presença de jogadores que conquistaram o título, né? Estão definindo as atrações ainda. Então, como é que vai funcionar? O sócio que estiver em dia, ele vai lá, vai comprar o convite da festa dele normal, como uma festa que ele sempre faz. Vai comprar o convite dele com desconto, que sempre tem. E esse convite vai ser o cupom que vai concorrer ao sorteio para a viagem para o Japão. Você entendeu? Eu vou, porque é uma festa, então. A intenção não é promover a festa, porque a festa já é anual. Já é uma festa corriqueira nossa, tradição da Estopinda Fiel. A gente quer fazer na festa porque para mostrar clareza. Para depois, fulano ganhou, pô, será que não estava armado? Não, lá não tem isso. Vocês sabem da nossa índole, que conhecem a gente. Então, nessa festa no dia 14, no domingo, tá, gente? Domingo, a festa dia 14, a gente vai sortear, então vamos convidar um ídolo lá que esteja presente para sortear o nome da pessoa. O que a gente vai fazer? A gente vai sortear 5 nomes, tá? O primeiro nome, ele vai ter o privilégio. Por que isso? Por que os 5 nomes? Pela questão da documentação, né? Então, o primeiro cara, ele vai ter corre para fazer a documentação, vai ser o privilégio dele. Caso a gente vai dar um tempo hábil para o cara aí meio que instantâneo, o cara resolver a documentação dele. Se não tiver resolvido, o segundo nome vai ser premiado no maior instante. Então, não deve fazer outra festa depois, para esse cara não conseguiu, não tem documento, não tem passaporte. Então, a gente vai fazer isso, vai sortear os 5 nomes. Vai acontecer assim, se o primeiro nome vai ter um tempo, o tempo vai ser para todos. Se o primeiro nome que for sorteado não chegar a tempo com a documentação válida, passa para o segundo e assim por diante. Então, vão ser, além de um cara ganhar, eu vou ter 5 chances. Talvez o cara ganhe e não tenha
Não porque ele não quer ou condições, ele não conseguiu tirar a documentação necessária. Isso eu indico, né, com o registro eleitoral, questão, se for no caso de homem, o registro militar também, tudo em ordem. Só participa maiores de 18 anos, tá? Então, os menores talvez não vão estar de fora. Ambos os sexos, mas tem que estar em dia com todas essas coisas. Então, o cara às vezes ganhou, dá um exemplo aqui na bancada, da JPEG, foi o primeiro sorteado. Ele tem um prazo para levar lá a documentação, o passaporte, tudo certinho, para a gente poder colocar ele na listagem. Isso, gente, é um tempo meio que instantâneo. Se ele não conseguir, o segundo, vamos supor, se foi a taleta que foi sorteada, nós vamos colocar a taleta na ordem e ela vai para o Japão. Então, gente, vai ser basicamente isso, concurso. Se a gente tiver dúvida aí, só mandar pelo Twitter que a gente vai responder, que agora vamos entrar nessa questão, nesse mérito. A gente quer sim valorizar o sócio, que a Estopim hoje, ela só é o que é graças a você, que é sócio, que participa, que veste a estrada, que paga mensalidade, entendeu? Então, a gente não podia escolher muito bem, talvez, uma pessoa que foi mais vezes no Brasileirão, ou o cara que foi em todas as caravanas da Libertadores. Eu acho que seria injusto a gente denominar uma pessoa, porque talvez a ausência dela em algum outro jogo ou não. A gente já faz isso no critério de ingresso lá na sede. Quando é claro, quando é jogo bom, a gente já dá para quem está indo mais frequentemente. Agora, numa questão dessa aí, que é o sonho de qualquer corintiano que está lá no Japão, a gente vai fazer na base da sorte mesmo. Então, gente, quem está em dia aí vai concorrer, vai poder concorrer. E a questão não é essa. Eu queria mais uma vez aí, né, como eu falei no começo do programa, agradecer a todo mundo, os corintianos, a rapaziada da Estopim que estava lá ontem, de listrado, né, as subsedes. Essa disputa vai valer para todas as subsedes também. Então, vamos falar com as subsedes lá em todas as regiões, para se organizar caravana para ir para a festa, para nessa festa poder participar. Todo mundo vai ter direito de participar, desde o sócio número 1 até o 9.400. Então, a quadra lá é grande, espero que caiba todo mundo. Fiquem à vontade em querer participar. Vamos divulgar essa informação legal. Amanhã vai estar no site já o regulamento, tá? Para quem quiser tirar alguma dúvida, para ler. Na festa vai tirar mais dúvidas. Mas, gente, tá aí. A chance agora foi lançada, né? Depende de cada um de vocês aí. Acho que vale salientar também que nós vamos sortear uma passagem. Então, tirando a passagem, tem a questão dos ingressos e a questão da hospedagem também, né, Bambu? Exatamente. Alimentação. Isso na questão a gente fala na festa, né? Deixa eu deixar tudo para organizar, mas é bom você já ir pensando, quem tiver interessado em concorrer, tem tudo esse tipo de coisa. Amanhã no site vai estar todas as regras no site amanhã, para vocês se informarem melhor. Ressaltar também que a princípio no caminho eu até perguntei pra ele como que seria e eu confesso que ele não me falou. Eu acho que não teria ideia melhor, eu acho que foi correto, entendeu? A sorte vai ser lançada, não perca o seu cupom, entendeu? Eu vou ter mania de entrar na sede, pegar o papelzinho e jogar no lixo. Então esse você não joga. Você deixa lá que a gente vai fazer o sorteio e eu acredito que ninguém tá fazendo um evento desse aí com uma promoção dessa, com sorteio, então acho que vale a pena, entendeu? Você que quer ir pro Japão, como eu também quero ir, eu acho que não pode perder essa festa aí no dia 14. Outra coisa também para dizer que dia 13, um dia antes da festa, tem jogo contra a Portuguesa no Canindé. E antes do jogo, temos um evento lá, inauguração oficial da subsede de Mogi Guaçu. Vou dar um abraço pro Russo, pro Enes, estão fazendo um trabalho bacana lá. E dia 13, logo no início da tarde aí, já vamos todo mundo pra lá, vamos levar a bateria, vamos com um time bacana lá, para prestigiar a inauguração oficial da subsede de Mogi Guaçu e de Mogi pegar caminho sentido Pacaembu. E no outro dia, dia 14, vamos fazer a festa 77. Não perco, além dessa oportunidade aí que a Estopim está abrindo para os sócios aí, de levar um sócio para o Japão. Vamos também ter atrações, que aí vamos decidir ainda. A gente vai, durante a semana aí, a gente vai jogando aí nas redes sociais, então acesse Facebook, Twitter, nosso site. E sem contar os jogadores que, mais uma vez, eu acho que vão estar presentes e vão ser, não vou dizer o ápice, mas
vão abrilhantar mais ainda nossas festas. Exato, né? Nossa festa. O Rui, você falou também da pessoa de Mogi. No último programa que eu participei, no programa de estreia, eu saí meio que às pressas que eu estava indo para Manaus, né? Queria mandar um abraço pro pessoal de Manaus que recebeu eu através da Soprano Fiel de uma forma excepcional. O bate-papo lá com os corintianos de Manaus foi muito bem. Os caras já de prontidão já aceitaram e vão fazer um trabalho lá na região amazônica, para que a Estopim cresça ainda mais, né? Então, um abraço para Manaus. Também estive em Ribeirão Preto essa semana, né? Na subsede lá, visitando a subsede, o pessoal lá, o Matheus, Rodrigão, Zé Mário, grande Zé Mário. Zé Mário é ferrado. Estive lá de Manaus, lá, um abraço pro Flávio, né? Para ele também, todo mundo, o pessoal que me recebeu muito bem lá. Estão trabalhando, continuam trabalhando em prol do nosso crescimento, com a Opinião Fiel. Que também de Manaus, se for alguém vir para aquela festa, também vai concorrer. Tem muitos sócios lá já, então vai estar valendo pela essa promoção. Se for no dia 13, dia cheio, viu? Além da inauguração lá oficial de Mogi Guaçu, nós vamos fazer a festa das crianças no dia 13. O social lá está organizando a festa das crianças, tem distribuição de brinquedos, de doces. Então, vocês que não poderão ir lá para Mogi, ou vai antes para a sede, né, para receber os brinquedos lá, para brincar com a gente. Contratamos já balão, pula-pula. Vai ser uma festa que o social está organizando lá, muito bem, através da Ana Manequim lá, e vai ser uma festa legal. Thalita, tem aí uma informação? Aqui do Lucas Abrão. Ele quer saber se tem alguma faixa específica para o Mundial. A gente tá... Não sei, né? A nossa ideia é talvez que sim. Eu conversei com o Edu Gaspar, jogador do Corinthians. Ele está fazendo uma expedição lá, vai conhecer a viagem, né, o trajeto, e falou que ia se informar sobre essa questão para os torcedores do Corinthians, não só para Estopim, mas para os torcedores do Corinthians. Né? Se informar a questão de faixa, de instrumento, de bandeirão, se vai entrar, o material permitido para a gente. Então a gente vai esperar essa resposta dele para saber o que vai determinar para fazer ou não. É tudo muito novo para todo mundo, entendeu? E é diferente, porque aqui a gente tem um contato com os órgãos responsáveis e lá a gente não pode ter. Então, através do Edu, como o Bambu falou, ele que vai fazer esse trâmite aí. E é outra cultura também, no Japão é outra cultura. Aqui você está acostumado a comprar o ingresso para sentar no setor onde sua torcida vai ficar, onde a torcida do seu time vai ficar. Lá no Japão não, lá os caras abrem venda e tanto o torcedor do Corinthians como o torcedor do Chelsea pode comprar o ingresso. Então vai ser uma questão aí difícil até de resolver, então não tem como, a gente está meio aéreo ainda nesse assunto, mas acredito a gente que quando o Edu voltar as coisas vão começar a se encaixar e a gente vai começar a se programar para o Mundial em dezembro. Uma pergunta também aqui do Paulo Nascimento, @PCMDN. O que vocês acharam que tinha um gringo de bermuda verde na numerada? O que vocês acharam disso? A atitude do Corinthians, né, referente ao verde. Foi o que o Rui acabou de falar, né? Lá no Japão também é uma coisa diferente. Acho que esse gringo não era bermuda, era uma camisa listrada, né? Do Celtic, da Escócia. Do Celtic lá, o cara veio para ver o jogo e, porra, não dá, né? A FIA não tolerou. Então, o Paulão falou aqui no Twitter que tem... Como ele tá criticando os corintianos, né? Não sei, é complicado. A gente tem o nosso perfil é esse, o nosso padrão é esse. A nossa cultura é essa. Antes vocês virem querer aqui implantar num país de terceiro mundo que não tem nem educação na escola, implantar educação no estádio, certo? Não vai funcionar. O Copa do Mundo tá vindo aí, ninguém quer que engolir a pulsa aí. A Copa do Mundo vai ser a melhor coisa do mundo, a gente vai tirar férias porque não é bancada, vai fazer um rolê com a família, porque eu mesmo, praticamente, meu negócio é Corinthians, né? Não é seleção, eu gosto um pouquinho de futebol, mas gosto muito mais do Corinthians. Então, não adianta a imprensa vir que vai ser de um dia para o outro, por conta da educação, não. E ele estava num setor privilegiado, uma classe maior, o ingresso mais caro do estádio. Quer dizer, então, às vezes não é nem critério de situação financeira. É realmente de cultura futebolística. Nós temos um tipo de cultura futebolística que não adianta vocês virem aqui, a empresa querer que mude de uma hora para outra, não, que não vai mudar.
Porque a gente tá lá pelo clube, a gente não era pra ver espetáculo, tá lá pra ver o Corinthians. Então alguma coisa a gente não vai aceitar, e esse foi o caso. Até mesmo porque o pessoal não sabia se ele era gringo, se ele deixava de ser gringo, entendeu? Certo, isso até então era um torcedor de verde, então é inadmissível. Não sei o que acabou acarretando o assunto, se ele realmente saiu do estádio. Segundo o lance, falou que mandaram embora, né? Mas eu acho que fez o correto. Embora do estádio. Não sei se é também o correto também, não. O cara pagou ingresso, sei lá, né? Mas não sei, acho que... mas se a gente for levar ao pé da letra o estatuto do torcedor, até nós mesmos que tá acostumado com certo tipo de coisa, passa por certas situações aí que se a gente fosse cobrar, a gente tava no direito, e nem por isso acontece, então... Eu só queria fazer um relato aqui, gente, até mandar um abraço aí pra rapaziada do... Só que foi lá pro Rio de Janeiro, quando o Botafogo teve aquele incidente com o ônibus lá que foi preso, coisa e tal. Isso é a demonstração da organização da CBF. Por quê? Todos os jogos que um paulista joga no Rio de Janeiro, um carioca joga aqui em São Paulo. Então, a gente tem que, talvez, alertar as autoridades nesse sentido. Você entendeu? Mandar um abraço, porque tá errado. Confronto. Quando chegar na escolta, a polícia da segurança completa. Você não pode falar também. É perfeito. É perfeito. O Rio melhorou muito a questão de escolta, mas e antes? E o trajeto? São quase 400 quilômetros que a gente pode encontrar com a torcida que talvez não goste da gente. Então, isso vale um atento aí para as torcidas tanto do Rio como de São Paulo, porque a Copa tá aí, os caras tá armando mesmo, isso é uma prova, você entendeu? Então, mandar um salve para a da ABC lá que teve problema nessa questão do ônibus lá, está tudo resolvido já, pelo que eu fiquei sabendo, né? Mas um abraço para os guerreiros que passaram no sufoco lá. É fácil, pra mídia é fácil chegar e bater no torcedor, chamar o torcedor de marginal. Mas ninguém vai lá bater na porta da CBF e pedir explicação, como o Bambu disse, porque todo jogo que um time paulista joga no Rio, principalmente nós, principalmente o Corinthians, e porque todo jogo que o Corinthians joga no Rio sempre tem um jogo aqui em São Paulo. Entendeu? Então, é que a imprensa é sempre um prato cheio para bater mais uma vez, chamar o torcedor de marginal, chamar o torcedor de bandido, entendeu? Mas a fundo mesmo, ninguém vai bater na porta da CBF e pedir uma explicação, porque existe vamos dizer que é o quê? Eu não quero nem dizer que é armação. Mas sabe o que tá aparecendo? Tá parecendo que o pessoal já faz isso de propósito, justamente para ter, sei lá, alguma notícia, então, entendeu? Mas é até, sei lá se é o termo, dizer que é uma armação. Eu sei que é uma coisa suspeita, que se o jornalista se diz jornalista mesmo, em vez de ele ficar batendo em nós torcedores, vai lá, bate na porta da CBF, faz essa pergunta que nós torcedores queremos saber também. Isso é verdade, né? No próximo semana, o Corinthians enfrenta o Recife. Quais são os palpites de vocês para o jogo? A gente vai para Recife enfrentar o Sport. O Náutico, o Sport foi ontem. Bem, a equipe do Corinthians é aquilo. Se ela se dedicar como dedicou contra o Sport, então era fácil. O Náutico está na 10ª colocação, está com 34 pontos, entendeu? Eu acredito que tem que olhar com o jogo com os olhos diferentes. Não tá lá embaixo. E querendo ou não, por mais que ele estivesse lá embaixo, acho que jogar lá é complicado, entendeu? Mas a gente precisa só de 6 pontos, entendeu? Então, eu acredito que dá pra trazer 3 de lá e jogar tranquilo no próximo jogo aqui em casa. Jogar lá sempre é difícil, né? Aquele estádio pequeno, apertado, torcida em cima. Mas eu também não consigo ver dificuldade. Como foi o jogo do Sport, eu acho que a maior dificuldade mesmo vai ser em relação ao campo, mas time por time, o Corinthians é infinitamente melhor time do que o time do Náutico. Tem aquele atacante lá, o Chiesa, que está numa boa fase, mas questão de elenco, não vejo ninguém assim que desequilibre um jogador assim que fale, o Náutico tem ele, o Náutico tem aquele. Acho que os melhores do time é aquele Souza, que é o ex-porco lá, o volante, que hoje está jogando até mais um pouco à frente no Náutico, e o Chiesa, que desembestou fazer gol aí, entendeu? Mas eu não consigo ver dificuldade nenhuma também não. Também não. Tem muito mal cuidado com o apito lá, né? Os caras bateram forte no protesto lá contra os árbitros ontem, já deram um pênalti, os caras meio que mandrake.
sei lá, até um protesto pra gente ver como é que tá o futebol, né? Uma parte do protesto fez com que o jogo ficasse 18 minutos interrompido porque o árbitro simplesmente se achou incomodado com o protesto. Quer dizer, esse país nosso de democracia tá ficando pra trás, viu? Entendeu? E a gente, acabando o programa já, pô, passa rápido, né? Bacana pra caramba. Pra finalizar o programa aí, gente, eu queria deixar um ponto pra vocês aí. Domingo a gente tem eleições municipais. E é muito importante que cada um de vocês aí, do município de vocês, falem, estudem os candidatos, né? A Estopim, toda a subsede está apoiando o candidato na região. Então, bote lá na subsede, vamos perguntar sobre o candidato, o que ele vai fazer em prol da cidade e da própria Estopim, né? No nosso caso em Diadema, nós temos o Vaguinho do Conselho, o vereador, o prefeito Mário Reale, né, 13. E ontem a gente pôde na casa antes do jogo ontem, a gente acordou cedinho, 7 da manhã, foi lá pro Vaguinho, pra uma carreata, e foi pra vocês. Eu estou há muito tempo na política, acompanho a política a fundo desde 94. Eu nunca vi uma carreata tão grande quanto a do Vaguinho. Parabéns aí ao grupo de apoio do Vaguinho, a assessoria do Vaguinho, né, a gente que também participou lá, o Duduzão com a bandeira lá, mostra em cima do caminhão junto com o Tapeg, toda a diretoria que participou do evento, os funcionários que já quiseram ir também, eu fiquei assim, realmente espantado. Mas o trabalho é árduo e temos que continuar a campanha, temos que continuar a luta aí. Então, domingo, vereador Diadema, 40789, Vaguinho, e prefeito Mário Reale, 13. Né? Quer falar uma coisa, Rui? Eu queria mandar um abraço aí pro Vaguinho. A gente já sabia o tamanho da força dele, mas ontem ele mostrou até mais, que ele é mais forte do que qualquer cidadão de Diadema possa imaginar. Acho que nem o Bambu falou, o Bambu até bem mais experiente do que todos nós aqui, falou do tamanho da carreata, e a gente que participou, a gente passava com a carreata, o JPEG estava no caminhão da Estopim, e a gente só ouviu uma coisa: nossa, nunca vi uma carreata tão grande, nossa, esse cara tem voto pra caramba. Então, se o Vaguinho já se demonstrava forte na cidade de Diadema, ontem ele mostrou isso mesmo na prática, mostrando que o povo tá com ele. Então, por isso que uma coisa que a gente sempre fala na sede, o Vaguinho é o candidato do povo, não é à toa que ele tá junto com a gente. Realmente, isso foi comprovado ontem. O pessoal lá do caminhão, você leva o Vaguinho, parece que leva o Vaguinho no sangue mesmo. Gosta muito dele, eu acredito que ele tem uma aproximação muito forte com o pessoal aí do município de Diadema. Ressaltar também que a gente passou por diversas carreatas também, a gente vê a diferença aqui que foi, né? Inclusive nós passamos por uma carreata que, se eu não acredito, era do Mário Reale. O prefeito então a carreata do Vaguinho, que está sendo candidato a vereador, estava batendo de frente com a do próprio prefeito que tá se candidatando também. Então foi muito positivo, eu acredito que não só com o apoio da Estopim, mas de toda a comunidade que tem ali em Diadema, ele vai se reeleger nesse cargo aí. A gente, no JPEG falou, a gente encontrou o Vaguinho lá, o Mário, lá no Caema, né? Pessoa do Vaguinho. E tava também o cara, tipo assim, aqui para prefeito, eles multiplicam em 4 a carreata, né? Saiu da Sul, Norte, Leste e Oeste, com a Ulisses. Então, aquela que a gente contou do Mário, tava para a para com o Vaguinho, né? Pra você ter uma ideia como o Vaguinho tava uma carreata monstra ontem. Mas o do Mário também foi um cara, vermelhou a cidade inteira. Então, gente, mais uma vez, aqui o falou, a gente sabe da força dele, mas com a gente vai ser muito mais forte. Não você fala, o cara tá eleito, não pode. Não, o voto é fundamental para ele ser o mais votado da cidade. Então a gente conta com vocês, do apoio, vamos multiplicar os votos. E quem for de outra região, outra cidade, vá na subsede, se informa sobre o candidato da subsede. Né? Para a gente cobrar no futuro, a gente tem que eleger o cara, para depois poder ter a cobrança. E agora iremos falar dos ganhadores do sorteio dos 2 bonés. Bem, tô vendo aqui, ó, vamos lá. O boné vai para Lucas Abraão, né, que tá indo através do Twitter aí, Lucas Abraão, certo? E quem participou mais aqui do outro,
O Paulo Nascimento também aí perguntou, né? Sobre o gringo lá. Então, 2 bonés aí. O Paulo Nascimento aí, o Lucas manda para nós um Twitter pra gente se falar aí para mandar. Gente, obrigado mais uma vez. Toda segunda-feira a gente está aqui, 21 horas e 7 minutos, né? Voltando a lembrar, sábado, estamos lá na sede, tem jogo, né? Quem não puder ir para Recife aí, acompanha na sede lá, um churrasquinho, e vamos que vamos. Valeu. Pessoal, dá uma boa noite. Só ressaltar aqui uma campanha que o Coringão fez ontem no estádio. Doe vida, doe sangue, entendeu? Acho que isso é importante tá falando aqui. Avisa a sua família que você é doador. Doe órgãos. Doe órgãos. Que esse aí é o lado positivo, entendeu? Boa noite aí, pessoal. Boa noite a todos. Queria agradecer mais uma segunda-feira e salientar mais uma vez, como eu gosto sempre de falar, acompanhe a gente, sigam a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, vejam os informativos no nosso site e mandar um abraço aí pro nosso candidato Vaguinho. Isso mesmo, tamo junto. E dizer que o Rio é suave. Agradeço também, né, aos nossos patrocinadores Betel e Databyte. Agradeço a presença de todos através do nosso Twitter, @estopindafiel, através também do nosso e-mail, que foi o tv@estopindafiel.com.br, através do nosso chat. Obrigado pela presença de todos. Até segunda-feira que vem. Tchau pra vocês.